Muito bem. Estamos começando então mais um estudo bíblico diário. Esse é o episódio de número 18. E vamos estudar agora capítulo 2 de Filipenses e os versículos 5, 6, 7 e 8. Amém? Hoje vamos estudar o versículo 5, 6, 7 e 8. Vamos estudar 4 versículos hoje. Ontem terminamos o versículo 4 e agora vamos até o versículo 8. Tudo bem? Bíblia na mão, caderno, caneta e vamos estudar a palavra de Deus. Bom, a porção das Escrituras hoje está aqui, estamos em sequência desde o capítulo 1, então chegamos ao versículo 5, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vamos estudar até o versículo 8 hoje, mas eu quero continuar, amanhã vamos continuar do versículo 9, porque é um bloco de versículos que fazem parte de uma única estrutura de pensamento, né? Então ele conclui dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então vamos até sexta-feira terminar esses versículos, mas hoje vamos começar do versículo 5, tá bom? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E aí, versículo 7 e 8 também vamos falar daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? Bom, guarda aí, marca na sua Bíblia, separa aí o seu caderno, a sua caneta e vamos estudar. Bom, no capítulo 2, ontem e ontem de ontem, quando nós começamos a estudar aqui, o apóstolo Paulo ele está falando da importância vital da unidade da igreja. Ok? Lá no capítulo 2, versículo 1, lembra? Paulo vai falar sobre a importância de estarmos unidos, falando que a unidade é a base da igreja, a unidade é a base da família, a unidade é a base de tudo, né, irmãos? E nesse trecho aqui da carta, a partir do versículo 5, Paulo ele escreve, na verdade, para resolver, antes de falar do versículo 5 propriamente dito, vamos pensar aqui no capítulo 2, no início como um todo. Paulo, ele, nesse trecho da sua carta, ele escreve para resolver um problema que estava acontecendo na vida da igreja de Filipos, que era o problema da divisão, o problema da desunião, o problema da falta de unidade. Havia partidarismos, havia vanglórias entre eles, falta de humildade, Estava acontecendo naquela igreja, uma igreja tão linda, uma igreja que Paulo amava, uma igreja que Paulo chegou a dizer: olha, vocês são a minha alegria e a minha coroa, a igreja que Paulo plantou na sua segunda viagem missionária. Paulo tinha uma história com aquela igreja, mas aquela igreja estava enfrentando esse desafio interno, E no versículo 5, na verdade a igreja estava sendo atacada, ela estava sendo atacada por inimigos externos, mas também por intrigas internas, E para corrigir esse problema, Paulo exorta nesse trecho da carta apelando para a unidade. E no versículo 5, Paulo então ele vai incentivar a igreja a viver em unidade, tendo cuidado com a divisão. Paulo vai mostrar para eles o remédio. O remédio que é a cura, que é o antídoto contra a divisão, contra a desunião. Paulo vai falar do melhor remédio para tratar esse problema da unidade da igreja. E sabe qual é o remédio? Olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Paulo, no versículo 5, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em
Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, eu sei que há perigos externos, há intrigas internas entre vocês, mas por favor, olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que para corrigir aqueles problemas, eles tinham que olhar para Cristo. Irmãos, aí é que começa os problemas nas igrejas, em vários lugares. É quando? Quando as pessoas deixam de olhar para Cristo. Quando Cristo deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. O homem passa a ser o centro das atenções, o centro de tudo. É onde começam os problemas. Infelizmente, essa é uma triste realidade em muitas igrejas. As pessoas deixaram de olhar para Cristo e passaram a olhar para o homem. Ou melhor, o homem passou também a ser, o centro no lugar de Cristo. Isso é muito triste. Por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos olhar para Cristo. Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, todo problema de divisão, de partidarismo, de vanglória, de soberba, de intrigas acabam. O segredo é nós olharmos para Cristo. E não olhar para pessoas que não seguem a Cristo. Nós temos que olhar para Cristo como nossa referência, como nosso maior exemplo. Então Paulo, aqui no capítulo 2, versículo 5 em diante, ele vai mostrar o exemplo de Cristo. Versículo 5 ao versículo 11, que eu já li, Paulo vai expor, talvez uma das passagens mais importantes e mais emocionantes que ele escreve sobre Jesus. Onde ele vai falar da humilhação e da exaltação de Cristo. Lembra que Paulo estava tratando de um problema prático da igreja, o problema da divisão, exortando os irmãos a andarem em unidade. Então, para isso, Paulo expõe um pensamento teológico muito profundo, para você ver como que esse assunto da divisão é um assunto muito sério para ser tratado. Entende? Acompanhe a linha de raciocínio. Paulo está tratando o problema da desunião, da falta de unidade. E para remédio desse problema, ele aplica um assunto, talvez um dos assuntos mais profundos da Bíblia, que é acerca da encarnação de Jesus, é acerca da humilhação e da exaltação de Cristo. Para você ver que esse assunto é muito sério. Então, do versículo 5 até o versículo 7, 5, 6 e 7, ou até, na verdade, precisamente, do versículo 5 até o versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre a humilhação de Cristo. E do versículo 9 até o versículo 11, ele fala da exaltação de Cristo. Então, guarda isso em mente. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o remédio para resolver os nossos problemas. Nós temos que olhar para Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo. Amém? E se nós olharmos para Cristo e tivermos Cristo como nosso modelo, nós não vamos errar o alvo. Amém? Cristo é a nossa referência. E existem aqui algumas verdades sobre a pessoa de Cristo, sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Hoje eu vou falar sobre a humilhação de Cristo. Que verdades sobre a humilhação de Cristo nós precisamos aprender para vivermos em unidade com os nossos irmãos? Amém? Vamos então? Primeiro lugar, vamos lá para o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que nós temos que ter a mesma postura, o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo. E o que Cristo fez, nós também temos que fazer hoje. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olhem para Cristo, vejam o que ele fez, vejam o que ele passou e façam o mesmo. Ok? Então no versículo 6 ele responde, como podemos ser igual a Cristo? Ou viver como Cristo de maneira de promover a unidade na vida da igreja, tendo Cristo como nossa referência. Aí no versículo 6 ele vai dizer, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu vou repetir. Pois ele, subsistindo, presta atenção, hein? Isso aqui é muito profundo, em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Vamos ficar até aqui por enquanto.
que Paulo nos ensina aqui? Primeiro, que nessa humilhação de Cristo, Cristo voluntariamente, presta atenção, abriu mão dos seus direitos. Eu vou repetir. Cristo, como nosso exemplo de humildade, porque a gente sabe que sem humildade não tem unidade. Não é verdade? Cristo, como nosso modelo de humildade, ele voluntariamente abriu mão de seus direitos. Quando ele fala subsistindo em forma de Deus, não usurpou, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, Paulo está se referindo à encarnação de Cristo, ao Cristo que viveu entre nós. Irmãos, nós temos que entender que Cristo abriu mão dos seus direitos para nos servir, para ser parte da nossa vida. Porque você precisa entender o seguinte: o que significa subsistir em forma de Deus? Porque Cristo era Deus. Jesus é Deus. Né? Antes da sua encarnação, ele já existia com o Pai e com o Espírito Santo. A Bíblia, né, os historiadores, os teólogos dizem que Cristo é coeterno, consubstancial e coigual ao Pai e ao Espírito Santo. Jesus era revestido de glória e majestade na eternidade. Ele já existia antes de tudo. Cristo, ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele é o todo glorioso, ele é o todo poderoso, ele é o todo maravilhoso, ele é o todo grandioso, ele é Deus. Cristo é Deus e ele era Deus na eternidade. E continua sendo Deus aqui na sua humanidade. Mas ele abriu mão dos seus direitos. Olha que coisa incrível. Na eternidade, Cristo sempre foi adorado pelos anjos, pelas cortes celestiais. Mas Paulo diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão dos seus direitos aqui na terra. E interessante é que esse forma de Deus é importante a gente entender, subsistindo em forma de Deus. Então você tem que lembrar de Cristo como ser humano aqui na terra. Ele subsistia em forma de Deus. Essa palavra forma aí, no grego tem duas palavras para forma. Uma é morfê e a outra é esquema. Eu vou repetir, morfê e esquema. A palavra morfê para forma significa mesma essência, forma essencial, uma forma que jamais se altera. Enquanto que a palavra esquema é uma forma externa que muda. Então, morfê é uma forma, uma essência que jamais se altera, enquanto esquema é uma forma exterior que muda. Para você entender essa palavra, a palavra que Paulo usa aqui no grego é morfê, ou seja, uma forma em essência que não se altera. Uma forma interior. Para você entender o que significa é o seguinte: imagina um bebê. Um bebê, quando nasce, ele é um ser humano, ok? Ele é um ser humano. O bebê, quando nasce, ele é um ser humano. Conforme ele vai crescendo, ele vai se tornar uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto, ok? Então, veja bem, como ser humano, o bebê tem a mesma forma, ser humano. A essência não muda, mesmo sendo criança, adolescente, jovem, adulto. Agora, como forma exterior, ele muda, porque vai crescendo, ok? Então veja, ele cresce, começa com o bebê na sua forma essencial de ser humano, não muda, mas conforme ele vai crescendo, a forma exterior muda, então o esquema muda, entendeu? Então a forma morfê se mantém, mas a forma esquema se altera. No caso de Cristo é o seguinte: Cristo nasceu como um bebê, como um ser humano, ok? Viveu como uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Vê se você entende. Mas ele subsistiu
em essência, em forma de Deus. Internamente, ele era Deus. Mesmo externamente sendo um esquema de um ser humano. Mas internamente, ele continuou sendo Deus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Ainda que Cristo tenha se encarnado como um bebê, cresceu como adulto, a sua essência continuou a mesma. Isso aqui é muito profundo. Ela não se alterou. Mesmo sendo homem, na sua estrutura externa, ele continuou sendo Deus na sua estrutura interna. Então, por isso que ele fala, mesmo subsistindo em forma de Deus, internamente, não externamente. Entendeu? Então, o que Paulo está dizendo? Mesmo sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, na essência de Deus aqui na Terra, ele abriu mão dos seus direitos. Olha, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, porque aqui na Terra ele poderia fazer tudo num passe de mágica, né? Digamos assim, tudo existir como Deus, mas ele abriu mão disso, mesmo sendo Deus. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Gente, isso aqui é tremendo. Aí tem outra palavra aqui que a gente tem que entender, que é essa usurpação. O que é usurpar, gente? Usurpar é roubar o que é do outro. Usurpar é tomar para si o que é do outro. Então o que Paulo está dizendo? Entrou uma ligação, desculpa. Cristo, mesmo sendo Deus em essência, ele não roubou para si o direito de Deus. Ele não precisava roubar o que já era dele, entende? Ele já era Deus. Ele não precisou roubar o que já era dele. Ele simplesmente abriu mão do seu direito. Abriu mão do seu status. Abriu mão da sua forma divina. Por que ele fez isso? Por amor aos homens. Para nos servir. Esse é o exemplo de humildade. Ele não exigiu para si os louros da divindade, da glória de Deus. Ele não usurpou para si, porque ele não precisava roubar o que já era dele, ele já era Deus, mas ele abriu mão desse direito para ser como nós, para nos servir. Isso fala de humildade, irmãos. O que significa isso? Cristo não deixou a vaidade, o orgulho tomar conta do seu coração. Ele não quis ser igual a Deus. Sabe? Agora, interessante é que quando Paulo usa essa expressão, ele não usurpou, ele não roubou para si esse direito de ser igual a Deus, até porque ele o já era. Mas por que ele fala ser igual a Deus? Porque a gente está falando de humildade, ou seja, aquele que é Deus abriu mão desse direito de ser igual a Deus, ou seja, ele agiu de humildade. Agora eu te pergunto, quem na Bíblia quis ser igual a Deus? Você lembra dessa história? Quem quis ser igual a Deus? Quem quis subir até o trono de Deus e ter para si o poder como Deus tinha? Lúcifer. Lúcifer quis assumir o lugar de Deus. Cheio de vaidade, de orgulho, de independência, de rebeldia. Então, a humildade de Cristo, ele denunciou o orgulho de Lúcifer. Entende? Lúcifer disse, eu subirei até aos céus e farei lá o meu trono. Eu serei como Deus. Mas Jesus disse, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Olha a diferença de Jesus para Lúcifer. Lúcifer não era Deus e quis ser como Deus. Jesus era Deus, mas abriu mão do direito de ser. Não usurpou como ser igual a Deus. Irmãos, a rebeldia de Lúcifer, ela entrou no coração de Adão. Lembra lá no Jardim do Éden? Adão tinha tudo.
na terra, mas ele também quis ser como Deus. Adão pensou somente em si. Ele falou, também quero ser como Deus. Lúcifer não tentou Eva e Adão? Então qual foi o resultado? Foram expulsos do paraíso. Agora Cristo foi diferente. Cristo não pensou em si, ele pensou nos outros. Para que nós pudéssemos voltar para o paraíso. Ele pensou em nós, o caminho de volta era ele. Então ele falou, preciso abrir mão da minha divindade, dos direitos de ser Deus. Abriu mão da sua glória, do seu status. Ele se tornou como homem, como nós, para nos ensinar essa grande lição, a lição de humildade. Irmãos, se Jesus tivesse vindo à terra todo cheio de glória, de asas, digamos assim, né? Se ele viesse aqui naquela pompa e circunstância de um rei, as pessoas iam ter medo dele. As pessoas não iam se aproximar dele. Mas Jesus se tornou homem, como nós. Não deixando de ser Deus, mas ele abriu mão do seu direito, do seu status, para se identificar com a nossa dor, para se identificar com as nossas lutas. Agora pensa comigo, Jesus é o maior exemplo de humildade. E sem humildade não tem unidade. Sempre lembre que nós estamos tratando a questão da unidade, amém, irmãos? Sempre lembre disso. Sem humildade não tem unidade. A humildade é o fator essencial da unidade. Agora vamos pensar aqui. Por que tem tanta briga e tanta divisão nas igrejas? Por que tem tanta briga e tanta divisão nas famílias? Porque Lúcifer está agindo. Lúcifer está agindo no coração das pessoas para, através da vaidade, do orgulho, delas acharem que são melhor do que as outras, por causa do status, do cargo, de uma posição, de um título dentro da igreja, achando que elas são melhores que as outras. Muitas pessoas não querem abrir mão do seu orgulho, do seu status, dos seus direitos, do seu título, da sua posição. Muitos chegam a dizer, eu sou o líder, eu sou o pastor, olha como você fala comigo. Eu sou o diácono da igreja, eu sou o presbítero, eu sou o evangelista, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo, eu sou formado numa faculdade A, B ou C. Eu sou formado, eu tenho uma formação acadêmica. Eu tenho autoridade, eu tenho prestígio. E as pessoas não abrem mão desse status, dessa posição. Não abrem mão, sabe, desse glamour, existencialmente falando, achando que são melhores que as outras. Por que não abrem mão? Porque se acham no direito de não perdoar o outro, achando que ele é melhor do que o outro. Não tem humildade para pedir perdão quando erra. Não tem humildade para reconhecer quando errou e falar, me perdoa, eu errei. Por quê? Eles são o tal. Eles são o dono da verdade, dono da razão, dono de si. Esse é o caminho de Lúcifer. Esse é o caminho de Satanás, esse é o caminho da queda, onde o homem se coloca no centro. E esse é o motivo de muita divisão dentro da igreja. A pessoa acha que sabe tudo, a pessoa acha que é melhor do que tudo. Gente, Paulo está dizendo, gente, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Que isso? A gente não é nada. E acha só porque tem um diploma, porque tem um canudo, porque tem um carro, ou porque tem um bom trabalho, ou porque tem um bom conhecimento intelectual, acha que é melhor do que os outros, acha que é melhor do que o próprio Deus, a ponto de achar que pode viver sem Deus. É muita soberba para um ser humano achar que pode viver sem depender de Deus, porque ele acha que é o tal. Cuidado, isso é muito sério, irmãos.
Esse é o centro da divisão de muitas igrejas, de muitas famílias, de muitos lugares. Soberba, orgulho. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, olha para Cristo. Olha para o exemplo do Senhor, que mesmo sendo Deus, abriu mão dos seus direitos. Deixa eu te falar uma coisa, quando você quer muito o seu direito, quando você quer muito a sua razão, quando a gente quer muito o nosso direito, não, eu tenho razão, eu tenho direito, fulano errou comigo, tem que me pagar. Que isso, abre mão desse direito. Você teria direito até de falar mal dessa pessoa porque ela fez alguma coisa errada contra você. Você teria até o direito de pagar na mesma moeda com que essa pessoa fez para você. Abra mão desse direito. Abra mão dessa razão. Isso vai matar você. Então não vale a pena. Perdoa, libera. Cristo abriu mão dos seus direitos, como Deus, para nos ensinar essa grande lição da humildade. E eu vou te falar, você não é melhor do que Cristo, não. A gente está falando da humilhação de Cristo, né? E muita gente achando que está sendo humilhado, tadinho. Ah, tadinho, sabe de nada, inocente. Ah, é muita humilhação para mim. Humilhação? Olha para Cristo. Veja o que ele passou. Veja o que ele fez. Vamos continuar vendo, para ver se a gente consegue ver que a gente nessa florzinha de Jesus toda que a gente pensa que é. Isso tudo para mostrar para a gente, irmãos, que nós somos barro, como nós falamos ontem, né? E precisamos só de Cristo na nossa vida. Muita gente está morrendo por conta do orgulho, da vaidade, do ego e da presunção. Mas a palavra diz que a soberba precede a queda. A altivez do espírito, a ruína. Mas Deus dá graça aos humildes. Que você seja humilde para reconhecer que precisa da graça de Deus na sua vida. E eu também, né? Todos nós precisamos. Amém, irmãos? É muito forte falar sobre isso, irmãos. É muito forte falar sobre isso. Mas Paulo continua no versículo 7. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Uau! Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Meu Deus! Ele fala que, além de abrir mão do seu direito de ser Deus, Jesus se esvaziou, gente. Ele se esvaziou. Gente, por que muita gente não desce? Porque não se esvazia, é muito cheio, entendeu? Por que muita gente não quer ser igual a Cristo? Porque é muito cheio de si. Mas ele fala, ele se esvaziou. Essa palavra se esvaziar no grego é kenosis, ou keno. Você não precisa entender a palavra, você vai esquecer, mas o significado é importante. O significado de esvaziar é tirar algo de um recipiente até que fique vazio. Derramar algo até que fique sem nada dentro. Esse foi o significado da encarnação de Cristo. Sabe? Ele se tornou um servo. Ele assumiu a forma de um servo. Ele se esvaziou. Ele se derramou. Ele se entregou completamente. E detalhe, não foi da boca para fora, não. Foi em verdade, em essência. Sabe por quê? Mais uma vez aparece essa palavra forma aqui, ó. Aqui, de novo, ó, assumindo a forma. Viu que essa palavra aparece aqui, ó, no versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. E agora no versículo 7 diz, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mais uma vez a palavra forma aqui é morfê. Como eu falei anteriormente, morfê é diferente de esquema. Esquema é uma forma exterior. Enquanto que morfê é uma forma em essência, interior, que não se altera. O exterior pode se alterar, mas o interior não se altera. Então, quando ele está dizendo que Cristo se humilhou, abriu mão da sua glória, não usurpou o ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, ele está dizendo o seguinte, Cristo verdadeiramente se tornou servo.
Ele não se tornou ele não se tornou um personagem num teatro fazendo de conta que era um servo exteriormente. Ele verdadeiramente assumiu a forma de servo. É isso que ele está dizendo. Ou seja, ele assumiu uma essência de um servo, com sinceridade. Não foi só de aparência, foi sincera. Ele se derramou completamente, ele se entregou completamente para servir. Diferente de muitas pessoas que só servem exteriormente. Só dizem que obedecem do lado de fora, mas do lado de dentro são desonrosos, desleais, não servem de verdade. Do lado de fora choram lágrimas de crocodilo, remorso, mas por dentro não tem quebrantamento sincero. Do lado de fora tem aparência de que são servos, mas por dentro são rebeldes. São cheios, não conseguem se esvaziar, são cheios de orgulho, cheios de vanglória. Paulo fala cheios de partidarismo. Por isso tem tanta divisão e disputa nas igrejas. Porque as pessoas não querem renunciar a si mesmas, o seu ego, o seu eu. Não querem se esvaziar como Cristo fez. Porque se esvaziar significa renunciar. Cristo renunciou, se esvaziou para servir aos outros. E para servir aos outros tem que haver renúncia do ego, do eu. Imagina o dono de uma fábrica, de uma grande fábrica, um homem riquíssimo, que chega todos os dias de helicóptero no terraço da fábrica. Imagina esse homem rico, poderoso, dono de uma fábrica, chegando de terno, gravata, perfume caro, sapato caro, chega de helicóptero. Não pega nem rua, não pega nem carro no trânsito, porque ele mora na cobertura de um prédio, e da cobertura ele vai de helicóptero para a empresa. Ele não sabe o que é pegar ônibus, não sabe o que é andar de carro. E quando ele quer passear, ele tem o iate esperando ele lá no mar, e o helicóptero leva ele para o iate, e ele vive aquela vida ali, não sabe o que é viver, pegar ônibus cheio, não sabe o que é pegar trânsito na rua. Imagina o dono dessa empresa um dia. Tira aquele terno, aquela gravata, bota um sapato simples, uma toalha nos ombros, desce os andares daquela empresa e vai lá no chão da fábrica, onde os funcionários estão trabalhando, e esse dono dessa empresa se ajoelha na frente de um daqueles funcionários para lavar o pé daqueles funcionários. Se ajoelha, se abaixa para servir aqueles funcionários. Irmãos, ele tem que se esvaziar muito dele para fazer isso. Quantos conseguem fazer isso? Não, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um grande empresário. Quem sou eu para ir lá me abaixar para limpar o pé dos meus funcionários? Quem sou eu? Uma pessoa cheia de si não consegue fazer isso. Mas para ele fazer, ele tem que se esvaziar disso. Isso fala de humildade. E foi exatamente isso que Jesus fez. O nosso Senhor Jesus é o Rei da glória. Na eternidade, ele era revestido de glória, de majestade, de poder, de adoração em volta dele. Cristo, Rei da glória. Conforme ele foi descendo da eternidade para a terra, ele foi deixando, abrindo a mão da sua coroa de glória, abrindo mão da sua roupa de rei, abrindo mão, sabe, de toda a sua forma de rei, sabe? E ele se tornou um pequeno ser minúsculo dentro do útero de uma mulher. Se comprimiu para se tornar um bebê, para viver as limitações de um ser humano. Ele se esvaziou. Para nos servir. Para nos dar um grande exemplo de que nós não somos nada se nós não servimos ao próximo. Nosso título não serve de nada. Nosso status não serve de nada. Conhecimento não serve de nada.
Nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro não serve de nada. Tanto é que o Senhor Jesus disse em Mateus: vós me chamais de mestres e Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Mas se eu sou Senhor e mestre, e lavei os seus pés, porque Jesus lavou o pé dos discípulos, lavem também os pés uns dos outros. Lavem também os pés uns dos outros. Ele se esvaziou. Meu Deus, nos dê esse coração, Senhor. Não se encha, não. Porque Deus é que tem que nos preencher. E não o nosso ego, não o nosso eu. E Jesus fez isso. Ele se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo, em essência, servo de verdade. Não da boca para fora. E aquele que era Senhor de todos, ele se tornou servo de todos. Uau, meu Deus. A única pessoa no mundo que tinha toda a razão para ter todos os direitos, ele abriu mão de tudo. Jesus disse: pois no meio de vós eu sou como aquele que serve. Então isso fala de servir. Por que muita divisão na igreja? Por que muita desunidade? Por que muita falta de comunhão? Muita gente cheia de si mesmo, cheia de orgulho. Aí estão afastados, né, da obra de Deus, da casa de Deus, cheios de ressentimento, de mágoas, de feridas, achando que são melhores que Jesus. Não são, não. Ele se humilhou. Está pensando que a humilhação dele ficou só nisso? Foi não. Vamos continuar lendo? Olha lá. Ele assumiu a forma de homem. Gente, que humilhação. Por que ele assumiu a forma de homem? Por que ele abriu mão de continuar, né, de ser como Deus, mas assumiu a forma de homem? Ele continuou sendo Deus, mas ele assumiu a forma de homem. Para quê? Para experimentar no seu corpo o que nós sentimos, a limitação geográfica do espaço. De ter que caminhar, de ter que andar para chegar a algum lugar. Ele suportou tudo que nós suportamos no mundo. Tentação, sofrimento, fome, sede, nudez, dor, decepção, traição. Tudo que diz respeito à experiência humana de dor, Cristo experimentou. E muitos não querem hoje. Acham que estão sendo muito humilhados, acham que estão sofrendo muito. Cristo sofreu muito mais. Mas o mesmo Espírito que deu força a Cristo quando ele estava aqui, o Espírito Santo, ele dá força para você também suportar. Amém? Que tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque o que faz a gente sofrer, na verdade, é o nosso pensamento errado acerca de nós mesmos. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso, eu sou tão bom. Eu não mereço passar por isso, é porque tem uma visão errada de si mesmo, né? A ponto de falar, eu sou melhor do que Jesus, né? Porque se ele eu não preciso sofrer como ele sofreu, eu sou melhor do que ele. Mas se ele, sendo Deus, sofreu como homem, por que nós podemos achar que somos melhores do que ele? Entende? Então muitas vezes Deus permite o sofrimento, Deus permite a dor, Deus permite que a gente chegue ao nosso limite para a gente reconhecer que nós não somos aquilo tudo que somos, que pensamos que somos. É para a gente poder olhar só para Ele e poder dizer: Senhor, Tu és tudo em mim. Tu és a minha força, Tu és a minha vida, a Tua graça me basta, o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Senhor. Eu me humilho diante do Senhor. A palavra diz: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Os humilhados serão exaltados. Não se exalte, porque quem se exalta será humilhado. Mas se humilhe diante do Senhor, porque a seu tempo Ele nos exaltará. E Jesus foi até a humilhação mais terrível, a morte de cruz. Olha o que diz o versículo aqui. Tornando-se, olha só, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Olha que humilhação, gente. Aquele que nunca obedeceu ninguém agora teve que obedecer. Gente, é muita humilhação. Aqui está falando da humilhação de Cristo. Ele se tornou obediente até a morte. E morte de cruz, gente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ele se sacrificou por nós, para gerar a igreja, para a igreja viver unida, para a igreja viver como família. Mas ele se tornou obediente. Olha, quando nós olhamos, gente, para o exemplo de Jesus, para o exemplo de Cristo, quando nós olhamos para Ele, sabe?
nós vemos que nós também podemos obedecer. Ele nunca obedeceu, mas ele aprendeu a obedecer. E você também pode aprender a obedecer também. Primeiramente a Deus. Jesus obedeceu a Deus, gente. Ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus, nós também podemos obedecer. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Por que é muita desunião? Por que é muita divisão? Por que é muita separação? Porque não há obediência, não há humildade para aprender. Jesus teve que aprender a obedecer. Muitas pessoas estão prontas para servir, até que não lhes custe nada. Jesus serviu, mas teve que custar a sua vida. Tem gente que quer servir, sabe? Tem gente que quer, não, eu quero servir, legal, mas não pode me custar nada. Se há algum preço para pagar, a pessoa logo perde o interesse para servir, não é verdade ou não é? A pessoa quer servir, mas se for pagar algum preço ou custar alguma coisa para ela, não, esse é muito para mim. Jesus serviu e lhe custou a própria vida. Ele se humilhou até a morte e a morte de cruz. Ou seja, ele serviu sacrificialmente. Ele obedeceu até a morte e a morte de cruz. Ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, ele serviu, ele se tornou homem, ele obedeceu, ainda desceu mais um degrau, a morte humilhante na cruz. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para servir a Jesus, tem que negar a si mesmo. Para servir a Cristo, tem que tomar a sua cruz. Por que muita gente para de servir a Deus na igreja? Por que muita gente abandona a liderança? Porque ficou chateadinho com o irmão. Ficou tristinho por causa de bobeirinha. Desculpa a expressão. É porque o ego está muito grande. É porque o orgulho está muito alto. É chamado orgulho ferido. Nós temos que negar a nós mesmos, irmãos. O que é uma bobeirinha? O que é uma chateaçãozinha boba? Diante de tudo aquilo que Jesus passou na cruz por nós. Não é nada. E por causa dessa bobeirinha, dessa chateaçãozinha, muitas vidas estão deixando de ser abençoadas porque você parou de servir a Deus. Porque você abandonou a liderança. Porque você abandonou o ministério, talvez porque acha que é alguma coisa que não pode passar por tudo isso. Nós não somos nada, gente. Nós somos barro. Volta para a obra. Volta para o ministério. Volta para a liderança. Vai servir a Deus. É o melhor lugar para você estar. Procura o seu pastor, procura o seu líder. Fala, olha, eu estou aqui para servir. O que é para fazer? É só para arrumar cadeira? Tá bom, eu vou arrumar cadeira. Ah, mas eu era pastor, eu era isso. Não quero saber de título, não. Eu quero saber, o meu coração está aqui para servir. É para ficar na recepção, para receber as pessoas? Eu vou servir as pessoas na recepção. É para colocar o alquinho na mão, borrifar alquinho na mão? Tá bom, eu vou servir. Eu não quero preocupar com título, com cargo, com posição. Sabe por quê? Quem deixa de servir é porque está preocupado com título, com cargo, com posição. Para com isso. Jesus abriu mão disso. Ele abriu mão disso. Sabe? Eu já recebi pessoas na nossa igreja que em outras igrejas eram presbíteros, evangelistas, diáconos. Aí quando vai para o gabinete a gente fala, irmãos, aqui não tem isso não, aqui você é um irmão como igual aos outros. Aqui você vai liderar uma célula, vai participar de uma célula, vai aprender os caminhos como a gente trabalha. Não, eu já fiz seminário, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tenho muita formação. Que isso? Tem uma vez eu recebi uma pessoa, ele botou no meu gabinete quase não sei quantos diplomas. Eu fiquei até com medo de acontecer alguma coisa, de pegar fogo, de perder. Não vi a hora de tirar aquilo dali. Aí ele voltou no outro dia e falou, ei pastor, viu o que eu sou? Eu falei, eu sei, irmão, você é uma bênção. Mas aqui você vai ter que aprender o curso tudo de novo com a gente. Por quê, irmão? Muita gente cheia de si, cheia de ego, cheia de orgulho. Quantas pessoas pararam de servir a Deus por causa disso? E ainda bota a culpa nos outros ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Por isso que Jesus está falando para a gente. Olha, eu obedeci, eu fui para, leva o seu ego para a cruz. Ele foi voluntariamente. Aleluia. Ele se entregou por nós, ele morreu no nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados. Nós não estávamos lá na plateia, nós estávamos lá como agentes da crucificação. Nós é que deveríamos estar no lugar de Cristo, mas nossos pecados é que o crucificaram. Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós, irmãos. É a maior expressão da ira de Deus sobre o pecado. Cristo. Cristo bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Cristo foi desamparado para nós sermos aceitos. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Cristo não desceu da cruz em nenhum momento para nós subirmos aos céus. Amém? Por isso Paulo explica. Cristo se humilhou por nós, por amor a nós. Aquele que era tudo, Deus tinha tudo, se esvaziou. A forma de servo, de homem, obedeceu até a morte e morte de cruz. Aí Paulo diz, por favor, igreja, se Cristo fez tudo isso, se Cristo experimentou isso, Ele é o nosso exemplo, por favor, não viva com partidarismo, com vanglórias, com divisão, brigando, disputando um com o outro. Olhe para Cristo. Seja como Cristo. Se você olhar para Cristo e ser como Cristo, você vai ter unidade na sua família, vai ter perdão, unidade com a igreja, vai viver em paz com as pessoas. Amém? Porque Cristo é o centro de tudo. Eu termino aqui esse estudo de hoje dizendo para você, quando a gente vive em unidade, como igreja, quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos que não somos essa belezura que a gente pensa que é, e a gente vive em unidade, nós estamos valorizando o que Cristo fez na cruz por nós. As pessoas olham para nós e glorificam a Deus porque eles veem unidade na vida da igreja. Quando as pessoas olham para a igreja e vê divisão, separação, pessoa falando mal do outro, pessoa falando mal do pastor, falando mal da própria igreja, o nome de Cristo é que é envergonhado. Vamos honrar o nome de Cristo com a nossa unidade. Amém? E para terminar aqui, deixa eu te falar, ainda que fazer o caminho de volta pode parecer humilhante, o caminho de volta você sabe o que é. Ir lá, pedir para trabalhar de novo, pedir para voltar para a obra, abrir mão do orgulho, do ego, da razão, achar que está certo, abre mão. Pode parecer uma humilhação, mas eu quero dizer que Deus vai te exaltar. Os humilhados serão exaltados. Ainda que você tenha que voltar para o final da fila, os últimos serão os primeiros. Ainda que a gente tenha que abrir mão de algum título, de uma posição, mais importante é o serviço. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar nesse momento, irmãos, porque essa palavra nos enche de responsabilidade, de temor. O exemplo de Cristo nos constrange. E se você está afastado da casa de Deus, da obra de Deus, o teu lugar está te esperando. Deus ainda quer usar você poderosamente. Sirva ao Senhor com alegria, porque você ainda vai viver muitas maravilhas no ministério, na obra de Deus. E, sobretudo, que vivamos em unidade. Amanhã, nós vamos falar sobre a exaltação de Cristo. Lembra que eu falei os humilhados serão exaltados? Amanhã, vamos falar sobre exaltação. Hoje falamos da humilhação. Amanhã vamos falar sobre a exaltação de Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu não sei quantas pessoas, né? Nós temos 31 pessoas agora nos assistindo, não sei quem são as pessoas que estão aqui, mas não dá para ver o nome de todas, naturalmente. Mas eu tenho certeza que Deus separou esse momento para te abençoar nessa noite, para me abençoar também. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos constrange, mas a Tua palavra nos transforma. A Tua palavra é um espelho que o Senhor coloca diante de nós
para enxergarmos, ó Deus, quem nós verdadeiramente somos e quem Tu verdadeiramente és. Que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo, nosso maior modelo de humildade, de serviço, de obediência. Nosso maior exemplo, Pai, daquele que promove a unidade, que abre mão do orgulho, abre mão dos seus direitos, se esvazia, se derrama em favor do próximo, em favor da obra, em favor do reino, em favor do teu propósito. Meu Deus, que essa unidade permeie cada membro da nossa igreja, da nossa família, que possamos expressar a glória de Cristo nos nossos relacionamentos. Declaro também sobre as famílias e os lares aqui representados. Se Lúcifer tem entrado com brigas, contendas e iras, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Se Lúcifer tem entrado com rebeldias, com orgulho, com soberba, com vaidades, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus nesses lares. Que onde há ódio, que haja o amor. Que onde há mágoa, que haja o perdão. Que onde há inimizade, que haja a reconciliação. E eu declaro esta bênção na vida dos meus irmãos. E quem estava afastado dos teus caminhos, agora vai voltar para fazer o caminho de Cristo, o caminho da humilhação, mas que também será o caminho da glorificação. Por isso eu oro e te agradeço por mais esse estudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Amanhã, às 18 horas, eu te aguardo no nosso estudo bíblico diário. E lembrando que se esse estudo foi importante para você, te abençoou, compartilha com mais alguém e convide para estarmos juntos amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Sejamos como Cristo. Tchau, tchau.